Boa tarde, vamos lá gravar mais um videozinho, aqui a segunda parte das nossas aulas sobre como despertar ou como contactar com os nossos guias espirituais, ok? Assim, vamos lá, vamos continuar, onde é que eu fiquei? Vamos lá, eu sou a Adriana Soares, para quem não sabe. Se gostarem do conteúdo deste canal, partilhem, por favor. Fiquei aqui, já sei. São pequeninos vídeos, para não cansar muito, para perceberem como é que podem encontrar com o nosso, entrar em contato com os nossos guias e mentores. Os guias não são mentores, vocês vão perceber aqui. Meia-noite, meia-noite. Minha gata ali a espreitar na porta. E vocês vão perceber como é que podem entrar em contacto. E vão perceber também que quanto mais em contacto estiverem com eles, mais fácil é de levar a vida nesta dimensão. Então, a essência humana e o domínio espiritual. Existem inúmeras descrições do domínio espiritual feitas por muitas pessoas. Místicos, clarividentes, indivíduos que tiveram as experiências de quase morte e também a saída do corpo físico. Vamos estudar 3 tipos de explicação. O primeiro é a explicação de missória. Que é isto, a explicação de missória? Este fenómeno é rejeitado como sendo alucinações, porque as pessoas, os especialistas dizem que isto não passam de alucinações, fraude, erro, imaginação exagerada e muito mais por aí fora. O segundo apoia-se num fundamento lógico científico. Trata-se normalmente de uma tentativa de desmistificar todos os aspectos da experiência. Eu dou-vos um exemplo. Em casos de quase morte, os fenómenos experienciados podem ser explicados como o resultado da hipóxia. O que é hipóxia? É falta de oxigênio no cérebro, ok? O terceiro tipo é a explicação oculta. Aqui desenvolve-se esquemas para explicar ocorrências estranhas. Estes esquemas são tanto filosóficos como teológicos e podiam ser tão simples quanto muito elaborados. Embora muitas pessoas acreditem que a maior parte são pseudocientíficos, a verdade é que podem construir uma explicação racional e filosófica para aquilo que é muitas vezes o inacessível. Um dos esquemas ocultos mais amplamente aceitos acerca do domínio espiritual tem origem na filosofia oriental. Para quem não sabe, é a teosofia. E nesta filosofia há 7 níveis ou planos de existência. Cada nível tem as suas próprias formas de vida e de energia e diferentes tipos de seres operam entre os diversos níveis. Para compreendermos como é que funciona o contacto com o domínio espiritual, temos de compreender alguns dos esquemas subtis da essência humana implicados nesta teoria. Quando estamos prontos a encarnar na vida física, a nossa essência espiritual cria bandas subtis de energia à nossa volta. Eu até fiz aqui uns desenhinhos, depois vou-vos mostrar. Estes corpos subtis são moldados e alinhados com o feto em desenvolvimento ao longo da gravidez. Estes corpos subtis permitem que a nossa essência espiritual se integre harmoniosamente com o feto. Servem de ponte através da qual podemos alargar a nossa consciência desde o físico até aos domínios espirituais da vida. Estes domínios subtis conservam-se integralmente ao longo, ou melhor, ao longo da nossa vida física. A única coisa que nós precisamos de fazer é aprender a alargar a nossa consciência na sua direção de forma segura e também equilibrada. Os corpos subtis compreendem parte do nosso campo áurico. A aura humana é o campo de energia que rodeia o corpo físico em todas as direções, ou seja, é tridimensional. Okay? Há uma variedade de campos de energia que penetram, rodeiam, afetam e emanam o corpo físico. Quando aprendemos a harmonizar todas essas energias subtis e a entrar em sintonia com elas, abrimos a estes seres que vivem e operam nos domínios espirituais que nos rodeiam. Quanto mais forte e vibrante for o nosso campo áurico, tanto mais fácil será harmonizar-nos com todas as influências subtis da nossa vida, incluindo também os nossos guias espirituais.
Por isso é que nós fazemos banho de anil, uma vez por semana. Pelo menos as pessoas do círculo de membro, e aquelas que não fazem deveriam fazer. A Emily anda aqui a correr de um lado para o outro. Então vamos agora falar dos reinos do divino. Os 7 planos de existência e os grandes seres de luz que operam a partir deles. Este é apenas um esquema oculto. Eu até pus aqui para vocês verem. Ok? Então, os planos da existência é o divino, o monádico, o átmico, o búdico ou o intuitivo, que é a mesma coisa, o astral e o etérico ou o físico. Seres subtis que atuam através dos planos. Temos no divino os deuses e as deusas e o logos. No monádico, os grandes espíritos planetários. No átmico, senhores dévicos e mestres. No búdico ou intuitivo, os avatares e os iniciados. No mental, os arcanjos. No astral, os grandes devas e os grandes anjos. Etérico e físico, espíritos da natureza e os elementais. Ok? Está compreendido? Vamos lá. Deixem-me por aqui, está numerado, que é para eu não me perder. Que depois isto vai para a tipografia para fazer os dossiês. Já agora, quem precisar de dossiês é só pedir, ok? Esta não pode ser, porque esta é a aula que vou dar hoje na página. Agora, a partir daqui é que é assim. Desculpem lá, mas tem que ser assim para ficar tudo organizado, senão depois eu perco. Vamos lá. Vamos falar então agora nos tipos de guias espirituais. Quando começamos a ligar-nos a dimensões mais subtis, podemos encontrar tanto seres espirituais humanos como não humanos. Os guias não humanos incluem as linhas de vida que evolucionam lado a lado com a humanidade, mas não fazem parte da sua corrente de vida. Estes compreendem, sem constituírem qualquer limitações, anjos, devas, espíritos da natureza e animais tótem. Para quem não sabe o que é que são os animais tótem, são os animais de poder, é a mesma coisa. O tipo de guia humano pode estar vivo ou morto. Na categoria dos vivos, podemos encontrar indivíduos normais que se encontram fora do seu corpo físico. Isso ocorre de noite, durante o sono. Pode haver também encontros com indivíduos que se treinaram para conscientemente saírem do corpo e reservarem a sua energia e consciência para os domínios mais subtis. E aqui isto denota-se como a projeção astral. As pessoas acham que estou a sonhar e não estão a sonhar. Têm uma projeção astral. A maioria dos seres nesta categoria são indivíduos que ainda vivem no domínio físico. Os encontros com este tipo de guias não são tão facilmente reconhecíveis como os encontros com os verdadeiros guias espirituais desencarnados. Aqueles que pertencem à categoria dos humanos mortos incluem pessoas normais, podem ter sido nossa família, amigos e por aí fora, que podem encontrar após a sua morte física. Também inclui indivíduos que se preparem para reencarnar, para voltar a ter carne. Pode incluir o contacto que é designado como sombra ou concha, a energia etérica e astral que o defunto deixa para trás, que são as experiências do género tipo os fantasmas que se vê no cemitério, ok? Para vocês perceberem como é que isto funciona. Pode incluir aqueles que viveram na Terra como numa certa altura, mas encontram-se agora a atuar no domínio espiritual para se desenvolverem. Servem como guias, mentores, médicos, etc. No plano físico. É desta categoria que nossos mentores espirituais vêm. Ok? Algumas das categorias são as mais comuns. Os mestres e os mentores, por exemplo. Então, o que são os mestres? Vamos falar sobre essas categorias. Os mestres e os mentores são normalmente seres iluminados e autorrealizados. Foram mestres na Terra e atuam como mestres no domínio espiritual. Exemplos de mestres, mentores: São João, o Bem-Amado, Abraão, El Moria, Kitumi, Kyoanwi, Águia Branca e muitas mais. Os espiritualistas acreditam que normalmente só temos um mestre-mentor, mas podemos ter mais do que um em certas ocasiões, dependendo do nosso objetivo nesta vida.
Os mestres mentores supervisionam o crescimento e o desenvolvimento espiritual de muitas pessoas. Não se limitam a apenas uma pessoa. Não pensem que o vosso mentor espiritual é só vosso. Não é. Por isso é que é tão importante chamá-lo quando estamos em apuros, ou quando precisamos de conselho, quando precisamos de ajuda, porque ele não está a todo momento connosco. Médicos espirituais. Quem são os médicos espirituais? Este é um guia espiritual que atua sobre a nossa saúde e o bem-estar. Uma pessoa que trabalha para desenvolver qualquer forma de cura terá um médico espiritual. Todos aqueles que atuam na área da investigação científica têm um mentor espiritual que foi médico. Normalmente é alguém que esteve envolvido em processos de cura quando estava encarnado. Professor espiritual. Este guia espiritual atua para nos assistir no nosso crescimento e estudos espirituais. Este ser assiste-nos em compreensão da filosofia e está envolvido em todos os estudos que levamos a cabo em qualquer área da nossa vida. Mentores químicos. Na tradição espiritualista, o químico é um guia espiritual que atua sobre a química do corpo. Ele assiste na alteração e transmutação da química do nosso corpo, de modo a podermos harmonizar-nos mais facilmente com o domínio espiritual e manobra com maior eficácia as vibrações superiores e mais intensas que ele nos envia. Não assim. Até fiz aqui um desenho. Vocês conseguem perceber o desenho que está aqui? Um bebê, aquilo que nós falávamos há bocadinho, dos 7. Um bebezinho e as bandas à volta e tal. Vamos lá. Este, para falarmos... Isto aqui serve para vocês perceberem o processo de reencarnação. Estes aqui à volta do bebê... Ai, não dá para ver. Aqui à volta, estão a ver... Isto assim são os campos subtis, ou melhor, os corpos subtis. Bandas de energia que circundam e interpenetram o físico. E, por exemplo, aqui em cima está aquilo que é a nossa verdadeira essência. Nasce um bebê e vai evoluindo por aí fora até chegar cá acima, ok? Essência espiritual. Então, o processo de encarnação. A nossa verdadeira essência abranda a sua intensidade vibracional através dos vários estados, ou melhor, através dos vários estágios, desculpem lá que eu tenho aqui um erro, estágios, de modo a conseguir integrar-se no veículo físico sem o consumir. Esses estados são os corpos subtis, bandas de energia que molda em torno de si a fim de se integrar mais completamente com o vínculo do desenvolvimento, ou veículo de desenvolvimento. A consciência relaciona-se com o físico desde o momento da concepção. Portanto, não venham um bocado dizer que um bebê com não sei quanto, um feto com não sei quantas semanas não é um feto, porque isso é mentira. A partir do momento que é concebido, tem consciência. Ponto. A ligação constrói-se, porém, com intensidade crescente ao longo do período da gravidez. Quais são os mentores protetores? Estes guias tomam muitas vezes a forma de seres de grandes dimensões, de conduta e caráter forte. Não é invulgar encontrar protetores de aparência índia ou viking. Podem tomar a forma de animais de grande porte, panteras, elefantes e até mesmo dragões. Estes são os guias que devemos chamar quando é necessário despender grande força e energia. Vocês não têm necessariamente que chamar o vosso guia. Estou-vos a dar o que cada um destes protetores ou destes guias espirituais trabalham. Vocês podem chamá-los. Transmissores de mensagens. Os guias transmissores de mensagens. Estes indivíduos servem para amplificar percepções intuitivas. Os indivíduos que desenvolvem clarividência, a capacidade de ouvir os guias espirituais, como é o meu caso, é muito difícil eu ver alguma coisa, mas ouço tudo e mais alguma coisa. Irão passar mensagens deles para outros. Eles são guias que servem para assistir na descoberta de informações. Foi aquilo que eu estava a falar, ouçam bem.
As pessoas que têm essa capacidade de ouvir servem, e eles são guias que servem para assistir na descoberta. Não. Os indivíduos que desenvolvem a clarividência ou a capacidade de ouvir os guias espirituais, e aqui é deles ou dos outros, irão passar mensagens deles para os outros. Quando eu falo de uma forma mais rude, mais grosseira, no nosso círculo de membros, que é o nosso grupo privado, não sou eu que estou a falar com vocês. As pessoas que se melindram e que ficam muito chateadas, muito não sei o quê, é mesmo os vossos guias que estão a falar. Ok? E eles são guias que servem para assistir na descoberta de informações. Muitos psíquicos e médios usam os seus transmissores de mensagens como fonte de informação que facultam a outros. Os guardiões da porta e do portão. Adoro estes. Em alguns aspectos, estes guias são como os protetores. Atuam para manter as entidades negativas à distância. Se você é uma pessoa que tem muitos pesadelos, não consegue dormir de noite, sente que tem, por exemplo, tem sempre um peso muito forte aqui atrás, entre a nuca e os ombros, é estes que você deve chamar com mais frequência, sempre que tiver esses sintomas. Atuam para manter as entidades negativas à distância, enquanto o indivíduo abre as portas para que os guias adequados à situação possam entrar. Para aqueles que desenvolvem transe mediúnico, eles ajudam a guiar e a guardar o corpo físico enquanto a consciência é retirada. A parte do dia em que nós estamos mais vulneráveis a ataques espirituais é enquanto dormimos. Não sei se vocês sabem. Antes de dormirmos, sempre devemos fazer uma oração ou uma prece. Oração é falado, prece é mental. Pode ser uma prece e pedir para que os guardiões protetores nos protejam durante o sono. Porquê? Porque muitos de nós fazem, a maioria faz projeções astrais e acham que sonharam, não sonharam nada, saíram do corpo e vamos por aí fora durante a noite. Nós ficamos presos ao nosso corpo físico através de um cordão prata. Se esse cordão prata for quebrado, nós não acordamos. As mortes súbitas são isso. Só aos espíritos adequados eles permitem usar o veículo físico durante a sessão de transe. Existem, evidentemente, muitos outros tipos de guia. Há guias da alegria, que trazem luz e alegria às nossas vidas. Encontram-se em qualquer lugar, sempre que há um riso, sempre que sorrimos. Há guias que atuam estritamente em processos de cura. Há guias de vida, seres que nos supervisionam ao longo de toda a nossa vida. Há guias espirituais que podem atuar connosco apenas para objetivos específicos. E podemos ter um guia por um único dia apenas, prestem atenção, podemos ter um guia, apenas um dia em toda a nossa vida, para desenvolver um único atributo. Todos temos guias familiares, guias tótems, tótems são animais de poder, e até mesmo guias mitológicos. Unicórnios, dragões, fadinhas, por aí fora. Temos aquilo, porque é que vocês acham que eu tenho no meu Instagram, não sei se vocês têm visto, eu agora no meu Instagram sim, e no TikTok, embora eu agora criei um TikTok só para esta área. Eu tenho publicado, não é todos os dias, mas é quase, que é quando eu posso, uma carta de um baralho que eu comprei na Escócia, que fala exatamente sobre mitologia. Ok? Temos aquilo que é vulgarmente designado como uma banda interior e uma banda exterior de guias. A banda interior é constituída por aqueles guias espirituais que atuam mais estreitamente connosco numa base diária. A banda exterior entra em jogo quando começamos a trabalhar mais conscientemente no nosso envolvimento. É normalmente quando isso ocorre que nós conhecemos os nossos mestres mentores e nos tornamos mais conscientes da influência do domínio espiritual. Recordemos que, tal como nós, os espíritos são energia. Nós podemos atrair essa energia que é quase como nós. Os seus guias espirituais são seres com personalidades individuais e só poderão ser classificados de acordo com a profundidade, a duração e o tipo de relacionamento que tiverem consigo.
Os seus guias espirituais dar-se-ão a conhecer numa grande variedade de formas. Muitas vezes é um sem-abrigo que lhe vai pedir uma moeda. Muita atenção a como tratam as pessoas de um estatuto inferior ao vosso. Um gatinho que aparece cheio de fome, todo ramelado, e vocês dão-lhe um pontapé, ou pegam nele e limpam-lhe os olhinhos e dão-lhe de comer. Alguns guias recorrerão a símbolos, arquétipos. Com outros, sentirá pequenos toques em diferentes partes do corpo. Outros podem ser mais, falar com vocês, audíveis. Isto pode variar desde um simples zumbido ou tinido até ouvirem realmente murmúrios e vozes. Alguns apresentar-se-ão por meio de cores e fragrâncias. É importante que no mês de outubro vocês tenham esta fragrância. Eu estou a falar pelo menos para o círculo de membros. Maçã, canela, cravinho da Índia e anis estrelado. Ok? Mais. Alguns apresentar-se-ão por meio de cores e fragrâncias. Outros podem aparecer na forma de criaturas. Outros podem simplesmente mostrar-se como eram anteriormente no corpo físico, como pessoas. A maioria dos guias espirituais são também distintamente masculinos ou femininos. A maior parte dará nomes, mas alguns não. Os nomes não são tão importantes como a informação que chega através de um guia espiritual. De qualquer modo, deve perguntar o nome ao seu guia espiritual, pois isso ajuda sempre a personalizar a relação que vai ter com ele. Confia no primeiro nome que lhe disseram, mesmo que pareça não corresponder bem ou às suas expectativas. Muitos guias dar-lhe-ão um nome que possa lembrar e relacionar com ele. Não é invulgar que o nome dado não seja o verdadeiro nome do guia. Seja qual for a maneira como apareçam os guias, usam uma aparência com a qual vocês vão sentir-se à vontade. Fornecerão pistas acerca da função que têm na sua vida. Com a prática, serão capazes de distinguir todos os vossos guias. Vamos ficar por aqui. Só quero vos mostrar uma coisa antes, que é... Eu fiz aqui este desenho. Conseguem ver? São as emanações de energia do corpo físico. Há uma variedade de campos de energia que circulam e emanam no corpo físico. Esses corpos incluem sem a elas se limitarem. As seguintes energias: luz, eletricidade, calor, termal, som, magnetismo e eletromagnetismo. Estes são cientificamente mensuráveis e ajudam a demonstrar que o corpo humano é um sistema de energia, ok? E agora aqui, neste, vou-vos mostrar. De um lado temos a aura é enfraquecida. E porque é que ela está enfraquecida? E no outro temos as emanações áuricas fortes ou fracas, ok? Deste lado, que é assim mais, este é que está enfraquecida. Então, na aura que está enfraquecida pode ser por 10 fatores. Uma dieta pobre, falta de exercício, falta de ar puro, falta de descanso, stress, álcool, drogas, tabaco, hábitos negativos e atividades psíquicas inadequadas. Por exemplo, que é uma atividade psíquica inadequada. Nós vamos estudar isto mais para a frente aqui nesta formação. Há muitas pessoas que entram... Todos nós temos o direito de entrar neste mundo, porque este mundo é para todos nós. Uns não entram por ignorância, outros não entram por medo e outros não entram porque não querem pagar, não querem se responsabilizar por nada. Ponto. E para ver se vocês percebem como é que todos nós temos o direito de entrar. Todos nós nascemos para entrar neste mundo. O que acontece é que aqueles que querem entrar, isto aconteceu comigo, muitas vezes não tiveram o tempo de aprendizagem necessário para iniciar.
Eu se me quero formar em medicina, ando quantos anos na escola? 25, 20, mais? 23, 24, 25 e continuo a estudar. Aqui é igual. Nós não podemos querer entrar para um mundo em que nós não dominamos, nós primeiro temos que estudar. E a maior parte das vezes isso acontece. Nas emanações áuricas fortes ou fracas, quanto mais forte e brilhante se encontrar a sua aura, como é que vocês limpam, tiram os miasmas? Os miasmas são larvas astrais da vossa aura. Anil. Anil. Os anjos e os demónios não percebem o que nós dizemos. Eles só falam a linguagem original, hebraico ou aramaico. Se vocês não estudam, não sabem falar hebraico ou aramaico, como é que eles identificam as nossas emoções? Como nós nos encontramos? Através da nossa aura. Sempre que um bebê sorri, e nós vemos um bebê a sorrir, a dar uma gargalhada, a nossa aura vibra de cor-de-rosa, por exemplo. E assim, se a nossa aura está cinza, completamente cinza e toda esburacada, eles não conseguem comunicar connosco. É por isso que os banhos de anil são tão importantes. Anil verdadeiro, não é alguma treta que andam aí a vender. Quanto mais fortes e brilhantes encontrar a aura, tanto mais saudável somos, sendo assim pouco provável que forças externas consigam influenciar-nos ou invadir-nos. É tão fácil cuidar disto. Anil. Não precisam de mais nada. Anil. Ok? Vamos ficar por aqui. Hoje já foi um bocadinho mais, porque eu não tenho vindo gravar, desde quinta-feira que não gravava. Vamos ter a nossa aulinha às 5h30 da tarde na página AMA, se quiserem é exatamente o mesmo, se quiserem acompanhar em direto, estamos lá às 17h30. Mais uma vez eu chamo Adriana Soares. Quem quiser um dossiê de toda esta informação que estou a dar, eu vou fazer, mas tem no fim da aula, mas tem que os pedir já, para eu me preparar, ok? Tem que pedir e pagar os dossiês, ok? Beijinhos no coração, até amanhã.